Então, boa noite para todos. Nossa aula começou a ser gravada agora. E eu vou dar uma recomendação para vocês das nossas disciplinas, da nossa aula, tá? Que a gente já teve aqui durante a nosso semestre. Falta ainda a gente estudar 2 slides, no caso, complicações pós-cirúrgicas, que a gente vai estar estudando hoje, e também laser ablativo e não ablativo. Então, faltam essas 2 aulas para a gente conseguir concluir o nosso conteúdo do nosso semestre. Como eu estava orientando vocês, nós vamos fazer uma parcial hoje. Então, nós aprendemos sobre os tipos de cirurgia nessa disciplina. No caso, meninas, nós já aprendemos sobre a bichectomia, lipoaspiração de papada, blefaroplastia, os fios de sustentação, o lifting facial, a cirurgia de lifting facial, a cirurgia de implante capilar, a cirurgia de bichectomia, falei, né? E de blefaroplastia. Então, seriam esses tipos de cirurgia que nós aprendemos. Nós temos também, gente, os fios de sustentação malar, que é um tipo de tratamento. Nós temos os peelings, o mesoterapia. Nós temos a cirurgia de rinoplastia e otoplastia. E também aplicação de ácido hialurônico. E também nós temos aí esses preenchedores. Então, esses foram as nossas aulas que nós tivemos. Então, nós percebemos aí que nós tivemos vários tipos de tratamentos estéticos. Então, a minha proposta para a nossa parcial é o seguinte: nós vamos realizar uma atividade, papel e caneta aí na mão, vou dar um minutinho para vocês buscarem. Nós vamos realizar uma atividade linkada a esses tratamentos. Sandy, se você não estiver conseguindo me ver o slide, você tenta sair e voltar para a sala, pode ser que funcione. Sim, Mari, todas as aulas estão sendo disponibilizadas. Todo final da aula eu posto e eu tento mostrar para vocês onde eu postei também, para facilitar, tá? Então, vamos continuar sobre a nossa parcial. Então, visto, gente, que nós aprendemos todos esses tipos de cirurgia em sala de aula, no caso da forma remota também, nós pegamos algumas aulas presenciais, mas da forma remota, eu quero de vocês que realizem, Sandy, qualquer coisa, depois você acompanha com a gente, então. Se você já saiu e voltou. Eu quero, gente, então, realizar a proposta da nossa parcial, tá bom? Vamos ao raciocínio aqui. Vocês vão escolher
um tipo de tratamento ou cirurgia plástica, que a gente já tratou, já conversou aqui nessas aulas, tá bom? E depois que vocês selecionarem qual tipo de tratamento que vocês vão falar, ou de cirurgia plástica, vocês primeiro vão descrever, número 1, finalidade do tratamento ou cirurgia escolhida. Então, número 1, vocês vão descrever finalidade do tratamento ou cirurgia escolhida. Número 2, qual é o pré-operatório orientado? Número 3, qual é a conduta terapeuta / profissional quatro, qual é o pós-operatório a ser seguido? E a última, quais as complicações podem ocorrer? Conseguiram pegar todas as perguntas? Então, essa é a nossa segunda etapa da nossa parcial. Lembrando que a primeira etapa da nossa parcial foi o nosso artigo na semana passada. E hoje é a segunda etapa que nós vamos realizar essa atividade. Então, vocês vão escolher aí rinoplastia. Então, vocês vão descrever para mim qual que é o tipo de cirurgia, para que ela é feita, tá? Qual que é o objetivo dessa cirurgia? Quais são os cuidados pré-operatórios, quais são as condutas dentro da atuação de vocês têm que realizar, o que vocês vão fazer com a pessoa, tá? O que vocês vão orientar para a pessoa quando ela chegar, quais são as condutas que você vai ter ali. Não é conduta apenas da drenagem linfática, no caso, se vocês forem realizar, é conduta geral. Tá? Como que você vai acompanhar o seu paciente. E depois, pós-operatório, qual que são os cuidados que a pessoa tem que ter nesse tipo de cirurgia? E as complicações? Quais complicações que pode acontecer na rinoplastia? Então, essa é a parcial, a segunda parcial. Assim que vocês finalizarem as duas parciais, vocês vão me encaminhar pelo AVA, apenas pelo AVA que a gente vai estar recebendo, tá? Isso é norma institucional. Então, vocês vão lá nas mensagens de vocês, nova mensagem, vocês vão escrever lá o corpo do e-mail, o título do e-mail, com o nome da nossa disciplina. Vocês vão anexar o nosso trabalho, lembrando que serão 2 arquivos, o da primeira parcial e a segunda parcial, e pronto, tá? Essa vai ser a nossa atividade da nossa parcial, nossa segunda parcial. Tudo bem? Alguma dúvida, meninas, sobre essa atividade que a gente vai realizar hoje no segundo horário? Se alguém tiver... Ô, Rafa, tá me ouvindo? Estou. Quem tá falando? Sandra. Sim, Sandra. Ah, sou eu mesmo. Deixa eu te falar. Cheguei agora. Sim. E não sei nada.
do primeiro trabalho, do segundo trabalho, de nada. Ou então, seja... o primeiro trabalho... Pode falar. Ou seja, você vai ter que me ajudar. Vamos lá, Sandra. O primeiro trabalho está no último slide, o último vídeo, que já está até postado no YouTube. É um artigo que tem o questionário para vocês, tá? O questionário está no AVA, tá? No AVA. Isso, as meninas, qualquer coisa, podem passar para vocês também, se vocês puderem ajudar a gente, a Sandra, encaminhando aquelas perguntas da semana passada, eu agradeço. Aí, Sandra, depois que você realizar esse artigo, esse resumo e esse questionário da parcial, da primeira parte da parcial, você vai realizar essa atividade de hoje, que eu passei também algumas perguntas, eu não sei se chegou antes, quando eu estava falando. Essas perguntas vão ser a segunda parte da nossa parcial. Também, se alguém já tiver anotado e tiver como, meninas, postar uma foto para a gente no nosso grupo, aí você vai escolher um tipo de cirurgia e também vai responder essas perguntas que eu fiz agora. Vai me encaminhar pelo AVA, aí você vai me encaminhar pelo AVA através das mensagens com 2 arquivos da primeira parte da parcial, que vai ser o artigo e dessa agora. E qualquer dúvida, você sabe que você pode me chamar. Beleza. Tá? Pode me Tranquilo. chamar. Tá? Meninas, fora a Sandra, alguém? Perguntas? Beleza, então. Beleza, então. Então, vamos lá. Espero que todo mundo esteja aí conseguindo visualizar o slide. Concluindo, meninas, os tipos de cirurgia plástica que a gente viu aí ao longo das nossas aulas, hoje nós temos como intuito da nossa aula falar sobre as complicações pós-cirúrgicas, tá? Entra um pouquinho aí na nossa parcial também. Claro que tem alguns tipos aqui de complicações que são muito particulares e ocorrem com mais frequência em alguns tipos de cirurgia. Mas, lembrando que pode ocorrer em todos os tipos, tá? Então, é uma aula bem legal. Para quem já trabalha aí com pós-cirúrgico, é uma aula bem interessante também, para saber como que a gente procede, o que a gente faz, por que acontece esses tipos de lesão. Então, vamos lá para a aula, tá? Essa aula, hoje, nós temos aí 12 slides. Então, vamos falar sobre as complicações cirúrgicas, que são complicações comuns, porque cada corpo vai reagir de um jeito, não tem como a Maria reagir da mesma forma do João. Tem pessoas que têm a saúde maravilhosa, alimentação maravilhosa, mas quando cai ali num corte cirúrgico, a recuperação pode ser que seja horrível, tá? Mesmo a pessoa tendo uma alimentação boa, pratica atividade física, não é fumante, e mesmo assim tem uma cicatrização mais grosseira, ou uma dificuldade de fazer um estancamento ali sanguíneo, ou então uma dificuldade de fazer esse fechamento do ponto. Tem outras pessoas que acabam tendo aderência em pontos. Então, assim, é muito particular e as complicações cirúrgicas acontecem mesmo, tá?
Lembrando que pode acontecer ali do... Meninas, alguém fechou minha aula. Quem foi? A última vez que aconteceu isso, eu não consegui colocá-la de novo. Deu. Deixa eu pensar onde eu estava. Esqueci, meninas. Mas é isso. Então, pode ser que uma pessoa ela tenha ali uma intercorrência na cicatrização. E acontece muito, é muito frequente, tá? E é muito particular. Então, é muito interessante nós termos ali o conhecimento de como acontece essas complicações para a gente saber como que a gente vai interferir, como que a gente vai assessorar o nosso paciente nesse tipo de complicação. Então, estamos falando aqui sobre a cirurgia plástica, que ela tem, né, crescido muito, é muito comum escutarmos pessoas ali bem próximas, né, da gente, que já realizaram tipos de cirurgia ou que estão ali em processos de pós-operatório, normalmente podem ali, né, uma cirurgia muito comum, que é a própria mama, que é um tipo de cirurgia que as mulheres têm buscado bastante, procurado muito, para valorizar o corpo. A lipoaspiração junto com a abdominoplastia é um tipo de cirurgia também muito utilizado pelas mulheres e muito realizado. Então, quando a gente fala sobre a esteticista dentro desse campo pós-cirúrgico, tá? Dessas drenagens linfáticas, desses cuidados pós-operatórios, são cuidados que nós estamos ali lidando diretamente. Então, nós temos que ter esse conhecimento, tá? Sobre essa área. Devido a isso, nós temos que ter conhecimento, nós temos que saber lidar com cada tipo de cirurgia, a atuação de cada uma. E é muito importante nós termos ali uma equipe, tá? Que esteja agindo de uma forma direta. Vamos pensar em um cirurgião plástico, um médico. É muito interessante e válido que nós estejamos ali sempre com contato direto com o médico que realizou a cirurgia. É muito comum e orientado a vocês, assim que vocês pegarem aí algum tipo de cirurgia facial, assim que a paciente chegar na clínica de vocês perguntarem qual foi o médico que realizou a cirurgia, ele já indicou um pós-operatório, quais foram as orientações que ele passou para você, para a gente conseguir ter essa conduta direta com o nosso paciente. Ah, foi o Dr. Carlos. Ah, o Dr. Carlos, então, fez a sua cirurgia, quais foram as recomendações dele? Depois que a pessoa já passar para vocês todas as recomendações do Dr. Carlos, vocês vão pedir o telefone do Dr. Carlos. Fala assim, teria como você me passar o contato dele? Porque eu gosto muito de ter esse contato direto com o médico. Primeira conduta bem bacana de vocês realizarem é mandar uma mensagem. Hoje em dia, né, tudo via WhatsApp e ainda facilita mais. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é tal. Estou acompanhando a sua paciente, fulana de tal, no pós-operatório. Gostaria de saber se você tem alguma informação, alguma orientação particular para a sua paciente.
e aí depois você fala que está à disposição para caso alguma informação ou orientação da parte dele. Tá? É muito interessante a gente realizar isso, meninos, para o médico sentir segurança, para caso esteja aí, né, com alguma complicação, vocês já terem ali um contato direto com ele e falar, olha, eu não estou gostando muito da cicatrização dessa paciente, eu não estou gostando desse edema, está resistente. Então, é muito interessante ter esse contato, essa troca, tá? Além do que valoriza o seu trabalho junto com o médico. Nós temos aqui, ó, a preocupação com os cuidados no pós-operatório demonstra ser o fator preventivo de complicações que porventura possa ocorrer. Então, nós temos que ter muito cuidado no pós-operatório. E nós, esteticistas, nós trabalhamos muito nessa área. A gente trabalha, assim, no pré-operatório, trabalha, tá? A gente consegue orientar a nossa paciente, até porque se for uma paciente muito ciente da situação e que não seja uma pessoa leiga, ela vai fazer uma drenagem pré-operatória para ajudar o sistema linfático dela a funcionar de uma forma legal no pós, tá? Depois da cirurgia. Mas no pós-operatório nós estamos ali ligada com a nossa cliente o tempo todo. É nessa hora que a nossa cliente vai relatar as sensações, as dores. Nós vamos começar a ver ali o corpo dela funcionando para uma recuperação. E provavelmente você está vendo aí a pessoa pelo menos 3 vezes na semana. Então, você está acompanhando de forma direta. Então, você vai conseguir saber se a pessoa está obedecendo de uma forma certa o pós-operatório ou não. Tá? Então, a gente consegue ter essa troca aí da nossa cliente. Então, é muito interessante, tá? A gente está aí no pós-operatório. O pós-operatório ele deve ser seguido para a gente evitar as complicações. Então, vamos pensar aí numa cirurgia de rinoplastia. É um tipo de cirurgia que a pessoa ela tem que ficar deitadinha, mais inclinada. A pessoa não pode ficar reta, pode ficar deitada de uma forma reta. Imagina se é uma cliente, uma paciente que não obedece essas regras. Ela vai sempre jogar o líquido para a face. Então, o resultado da cirurgia dela, se ela não obedece esses tipos de recomendações, vai ficar defasada. A pessoa ela vai ter ali um resultado não tão legal. Então, a gente vai estar em cima. Olha, é importante você obedecer a posição de dormir, a posição de ficar, para a gente evitar com que o resultado não seja tão legal. Tá? Então, é bem interessante a gente estar orientando a pessoa. As complicações de cirurgias faciais mais comuns incluem seroma, edema, equimose, fibrose, deiscência e hematomas. Então, a gente vai ver esses pós-operatórios, essas complicações no pós-operatório. Então, vamos começar aqui com Então, nós temos aqui, meninas, o edema. O edema, ele vai acontecer tanto nessa parte da cirurgia do corporal quanto do facial, tá? Então, o edema, ele vai acontecer. O edema é o inchaço, tá? E é ele que a gente vai trabalhar ali no pós-operatório, com a drenagem linfática. O edema é aquele líquido intersticial, é o líquido entre a célula. Então, tem muito mais líquido entre a célula ali do que o normal. Então, o objetivo é captar esse líquido e mandar para dentro do nosso sistema linfático. Então, a drenagem linfática, ela vai ajudar nesse tema, tá? Nesse fator. Nós temos ali o problema desse edema devido ao rompimento dos capilares. Vamos pensar aí em uma cirurgia de blefaroplastia. Nós temos aqui, ó, o nosso sistema linfático na área ocular. Se nós fizermos um tipo de cirurgia que vai causar um trauma,
nós vamos fazer o rompimento do meu trajeto do meu sistema linfático. Então, essa área vai ficar danificada, vai causar um edema. Então, eu vou ensinar o meu corpo a captar essa linfa e mandar para outro trajeto, ou então ensinar o meu corpo a eliminar ali bem devagarinho aquela retenção hídrica. Então, nós temos aqui, ó, o edema é caracterizado como um acúmulo desproporcional de líquidos no tecido conjuntivo intersticial subcutâneo, foi o que eu falei com vocês, está entre a célula. Esse excesso de líquido altera o contorno e a aparência das estruturas. No período pós-operatório de cirurgias plásticas, o edema sempre está presente e pode persistir pelos 3 meses após a cirurgia. A drenagem linfática, ela tem ênfase em diminuir esses líquidos. Então, nós temos aqui o objetivo no pós-operatório de, primeiramente, retirar esse edema acumulado. Porque se tem um líquido acumulado no local, eu vou ter um acúmulo de toxinas, eu vou ter um mau funcionamento ali naquele local. E se eu tenho um mau funcionamento no local, eu tenho também um pós-operatório e uma cirurgia plástica que pode ser que tenha ali uma perda de resultado. Porque esse edema não deixa o meu metabolismo funcionar de forma correta. Então, pode ser que aconteça um resultado com uma expectativa diminuída. Então, é muito interessante nós realizarmos essa drenagem linfática com o objetivo de diminuição de líquido para um melhor resultado. Tem algumas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia plástica, né, investem em um tipo de cirurgia plástica com valor X, e quando termina a cirurgia e tem que realizar o pós-operatório, não realiza, porque está fora do orçamento, né? Normalmente acha mais oneroso. Só que as pessoas, elas não entendem que se elas não realizam o pós-operatório na hora certa, da forma correta, logo após a orientação médica, elas vão estar saindo prejudicadas com o resultado da cirurgia. E isso é muito sério, porque para obter um resultado satisfatório, a pessoa tem que participar desse processo de uma forma correta. Algumas pessoas, isso acontece muito nessa atuação da gente, da estética, algumas pessoas que acham desnecessário realizar o pós-operatório acabam voltando meses depois, 4 meses depois. E aí elas voltam muitas vezes onde elas procuravam a drenagem para realizar a drenagem linfática e podem achar aí um pouquinho oneroso, tá? Passado esse tempo de 3, 4 meses da cirurgia, a pessoa ainda liga. Ela liga e pergunta, olha, eu tô com fibrose, ou tô com muito inchaço, fiz uma cirurgia plástica. E aí a pessoa, quando ela volta, você vai fazer a avaliação. Primeira coisa que a gente vai perguntar é como que foi o seu pós-operatório? Quantas drenagens você realizou? E muitas vezes a pessoa fala assim, não fiz drenagem não, porque não deu para me fazer, estava sem tempo, ou não achei uma pessoa para fazer, ou eu achei que era bobeira. Então, assim, acaba que a pessoa começa, depois de 3, 4 meses de cirurgia, começa a fazer drenagem para reverter as complicações que ela teve ali. Porque quando a pessoa ela tem um acúmulo de líquido, um acúmulo de edema ali naquele local, a chance dela desenvolver uma fibrose é muito grande. Então, em contrapartida com isso, ela acaba tendo que fazer as drenagens e aí vai acabar tendo que fazer vários outros tratamentos, como a própria radiofrequência, ultrassom, outros tipos de tratamento para voltar ou para tentar consertar uma complicação cirúrgica. É isso. Sobre o edema, pessoal, nós temos aqui, sobre o edema, nós temos aqui uma drenagem que assim que a pessoa faz a cirurgia, o médico libera aí 48 horas
libera essa cirurgia, esse pós-operatório dessa cirurgia, pode ser que você drene a pessoa aí com 10 sessões e seja suficiente. Mas pode ser também que a pessoa tem que fazer 30, 40 sessões de drenagem linfática. Então, isso vai muito de acordo com o corpo da pessoa e o tipo de cirurgia. Tem pessoas que fazem ali um metabolismo muito rápido, uma volta do sistema linfático de uma forma muito legal, mas tem pessoas que têm o corpo, o metabolismo mais lento. Então, isso vai muito de cada pessoa. Não tem como você chegar na primeira sessão e já falar, ó, Maria, você vai precisar de 10 sessões. Na verdade, a forma correta de orientar o nosso cliente é o seguinte, olha, nós vamos começar com 10 sessões e nós vamos ver e vamos ir avaliando o seu caso para saber como está a evolução da sua drenagem. Pode ser que seu corpo receba muito bem e tenha uma ação rápida, mas pode ser também que seja uma ação um pouquinho mais lenta. Sobre os dias, assim que você avaliar se a pessoa ela tem muito edema, desculpa, vocês vão orientar a pessoa de acordo com o caso dela. Se é uma pessoa que está com muito edema, se é uma pessoa que está sentindo muita dor, é muito orientado que ela realize a drenagem linfática todos os dias. No caso, serão aí 10 dias corridos de drenagem linfática. Você pode fazer 5 dias corridos e depois ir espaçando também a drenagem, dia sim, dia não, a cada 2 dias. Mas normalmente eu faço todos os dias, eu realizo a drenagem linfática na cliente. Depois de 10 sessões, a gente avalia como que foi. Não, sua recuperação tá boa, seu médico já liberou, não, tá ótimo, 10 sessões foram suficientes. Não, ainda tem aí, precisa de mais 5 sessões, mais 10 sessões, então vocês vão avaliando de acordo com o caso da cliente. Outro acontecimento aí de complicações estéticas que acontece bastante é o seroma. O seroma, gente, é um líquido que fica ali na parte subcutânea, tá? É um líquido com uma coloração bem amarelada, amarelada para transparente, tá? E normalmente pode gerar uma inflamação. É muito interessante estar acompanhando e saber a evolução do seroma também. Então, vamos lá. O seroma é uma complicação caracterizada por um acúmulo de líquido constituído de plasma e linfa na área operada, após grandes deslocamentos teciduais, que é o caso de lifting facial, né, no caso da nossa disciplina. Trata-se de um fenômeno autolimitado, fisiológico e reacional à lesão. A causa provável é a descontinuação dos canais linfáticos e vasculares em decorrência do trauma e a formação de um espaço morto, como resultante de um deslocamento de tecido. Vocês lembram em sala de aula que eu falo sobre o sistema linfático? Eu até brinco aí que a gente tem um abdômen e nós vamos fazer uma abdominoplastia. Neste abdômen, nós temos o nosso trajeto ali do nosso sistema linfático. E, de repente, nós vamos pegar em bisturi e nós vamos cortar, tá? Aquele corte da cirurgia. Na hora que eu realizo esse corte da cirurgia, eu vou cortar também o meu sistema linfático. Então, o líquido que estava no canal do sistema linfático vai acabar causando extravasamento do líquido, tá? Da linfa. Então, o meu corpo e a própria drenagem, né? E lembrando que esse líquido que extravasou vai ser o edema, o meu próprio corpo vai ajudar a eliminar aquele líquido que está ali no local. Porém, tem algumas pessoas que têm um excesso de líquido extravasando ali, porque não tem o trajeto certinho do sistema linfático. Então, vai acumulando ali. Então, a captação é muito menor do que a localização do líquido, o acúmulo do líquido.
Então, é nisso que a gente fala que é um espaço morto, tá? Quando este ocorre tardiamente, de 6 a 10 dias após a cirurgia, é necessária a colocação de drenos para drenagem. Apesar de ter uma boa evolução, pode apresentar outras complicações secundárias, como encapsulamento e infecção, comprometendo o resultado esperado. Tem algumas pessoas que elas vão dar um seroma, que vocês, quando olharem assim, de uma forma rápida, vocês não vão perceber que a pessoa está com seroma. Mas à medida que você vai realizando uma drenagem linfática, você consegue perceber ali que tem uma área muito estranha. E aí, na hora que você apalpa, você consegue perceber que é um acúmulo grande de líquido embaixo da pele. Algumas pessoas, elas dão esse seroma e depois que vocês conseguirem avaliar, é muito interessante chegar e falar com a pessoa, olha, consulta seu médico, vai no retorno dele, pede ele para avaliar, porque isso é um possível seroma. E assim que a pessoa chegar no médico, ele pode pedir um ultrassom para verificar se é o seroma mesmo e quantos ml tem de líquido ali. Depois do resultado do ultrassom, normalmente o médico faz uma punção. Então, ele vai inserir uma agulha, uma seringa reta, e vai fazer a sucção daquele líquido. Para isso, ele precisa do ultrassom, muitas vezes, para verificar onde está localizado e quantos ml que tem de líquido, para saber se ele conseguiu captar tudo, tá? Pode acontecer sim. Algumas pessoas vão dar esse seroma encapsulado. Outras pessoas vão dar um seroma onde o ponto não fecha. E aí acontece sempre aquele extravasamento ali daquele líquido. Falando sobre intervenções médicas corporais, fugindo aqui do assunto da facial, normalmente a pessoa que faz uma cirurgia de mama, ela pode ter o seroma. E o seroma de mama é muito comum no caso do ponto que não cicatrizou. Então, neste caso, é interessante a pessoa tomar um banho e aí ela ir apertando, tá, o seio, como se fosse drenando. Então, ela aperta mesmo a região ali do ponto e do seio durante o banho, naquela água quentinha caindo, e aí vai drenando aquele líquido, tá, aquele seroma. Porque o seroma, ele tem que ser expulso do corpo. Muitas vezes o seroma, ele não consegue ser absorvido, captado pelo próprio corpo, o corpo eliminar, a menos que seja uma quantidade bem menor. Fora isso, normalmente a pessoa não consegue eliminar aquele seroma, por isso que é muito interessante fazer essa retirada externa. Pode acontecer, meninas, a infecção também, né? Que é o caso perigoso do seroma. Se a pessoa dá um seroma, ela não quer ir no médico, tá com medo da agulha, não quer ir no médico, não quer drenar, tá? Não quer apertar a área para tirar, se for o caso de ponto ali que está externo. Se a pessoa não realizar essa etapa, provavelmente o seroma vai inflamar. Tá? Vai dar inflamação ali, vai dar infecção. E aí a gente já consegue perceber uma área bem esbranquiçada, com uma vermelhidão bem forte. Tá? E depois dessa vermelhidão, a gente já começa a perceber o amarelamento daquela área. Então, assim, é muito complicado e é muito característico para a gente fazer avaliação. Aqui o que eu falei com vocês, ó, que temos aqui a pele, a cicatriz, o médico vai fazer a inserção dessa agulha e onde ele vai captar o líquido do seroma. Então, o líquido transparente com plasma e também o sistema linfático aqui mais acentuado, e ele faz a punção. E é interessante realizar a avaliação da quantidade no ultrassom para saber, para ele medir o tanto de seroma que ele retirou, para saber se ele tirou a quantidade suficiente ali do líquido.
que é importante tirar tudo ou quase tudo. Nós temos aqui, no caso, os hematomas ou equimoses, tá? Que são ocasionados pelo extravasamento do sangue. Então, é um trauma, né, que aconteceu ali. Então, ó, resultante é um trauma que houve rompimento de vasos subcutâneos e extravasamento de massas, formando uma mancha na pele. O hematoma ocorre devido ao acúmulo de sangue em decorrência a um rompimento de vasos de maior calibre. O sangue não consegue se espalhar pelos tecidos, permanecendo agrupado em um espaço morto. Novamente aí, meninas, um espaço onde não tem captação, está localizado ali. Em casos extremos, a drenagem cirúrgica será necessária. Normalmente, no pós-operatório, não acontece um edema exagerado, tá? Mas caso acontecer, o médico mesmo já vai tomar conta disso aí. O hematoma, ele tem diferentes cores ao longo aí do processo da cirurgia. Então, no caso, o hematoma, ele vai começar bem vermelhinho, vermelhinho, tá? Mais parecido com a pele. Passou aí 1, 2 dias, ele vai começar a ficar mais roxo, tá? Aquele roxo bem forte. Tem algumas pessoas no pós-operatório que elas chegam nesses dias, né? Porque a gente vai aí chegar aproximadamente 2 a 3 dias no pós-operatório, dependendo do médico, a gente vai conseguir ver esse tipo de coloração. Tem algumas clientes que ficam bem pretas, assim, uma mancha bem preta. Depois vai passando aí os tempos, vai começando a ficar uma cor mais verde, mais amarelada. Então, aí depois do 7º dia, a gente já começa a perceber esse tom mais esverdeado, amarelado. E aí depois ela vai sumir. Este aqui é o caso que, infelizmente, os cirurgiões plásticos ainda têm resistência a encaminhar o pós-operatório para esteticista. Por quê? Antigamente, as pessoas realizavam o pós-operatório realizando massagem modeladora. Então, a pessoa já estava toda operada lá, toda judiada, e aí a pessoa pegava e fazia uma massagem modeladora, falando que era uma drenagem linfática. E vocês sabem que a massagem modeladora tem movimentos mais ativos, mais rápidos. Então, a pessoa, ela saía ali sequelada, né? Toda roxa, acontecia o rompimento de vasos, até porque a pessoa já estava toda sensibilizada. Depois aí de 4 dias de cirurgia e 2 dias que vocês fizeram a drenagem linfática, a pessoa voltou para o médico. Chegando lá, a pessoa está com hematoma preto arroxeado. O médico vai saber, opa, peraí, isso aqui não fui eu que fiz. Esse hematoma tem 2, 3 dias que ocorreu. E é aí que é o problema, né? Porque a drenagem linfática, ela não pode ocorrer trauma. Pelo contrário, nós estamos realizando essa técnica para evitar o trauma na pessoa. Como que você chega ali e você ocasiona esse tipo de trauma na pessoa? Então, é muito complicado e muito sério o pós-operatório, tá? Então, à medida que vai passando os dias, a gente tem que melhorar a aparência do hematoma e não piorar. Então, nós temos aqui a tabelinha do hematoma, que é bem característica. E nós temos aqui a famosa fibrose. Na foto eu coloquei como uma fibrose abdominal, mas a fibrose pode acontecer em qualquer cirurgia, em qualquer parte do corpo, tá? A fibrose é um estímulo grande de colágeno e elastina que vai fazer essa sensação. Ela é uma sensação de um carocinho, gente. Eu sempre brinco que parece que você colocou um tanto de azeitona, aquela azeitona com caroço em conserva, parece que você colocou um tanto daquela azeitona debaixo do tecido. É essa sensação da fibrose. É uma reação normal do seu corpo está aí para te proteger. Ontem seu corpo estava ótimo, funcionando de uma forma excelente. Hoje ele sofreu um trauma
gigantesco, a partir de amanhã, de hoje, depois da cirurgia, o corpo ele vai querer te ajudar, né? Para consertar o que aconteceu, que ele não entende o que aconteceu, mas está mandando as células lá te ajudar. Então, ele vai produzir excessos de várias células, tá? Tanto células de defesa, de recuperação, e também, no caso de recuperação, estímulo de colágeno e elastina, para consertar aquela ferida, aquele machucado. Então, é aí que vai vir as fibroses. Além disso, a fibrose é gerada em decorrência ao acúmulo de edema. E a maioria das pessoas que não fazem drenagem linfática pós-operatório vão procurar vão procurar a gente para realizar algum tratamento para tirar a fibrose, tá? Para acabar com a fibrose. Então, é muito interessante realizar o pós-operatório de forma correta para evitar a fibrose. Neste caso, se uma pessoa ela faz uma lipoaspiração e ela não faz a drenagem linfática, é um crime. Ela vai ter fibrose. Porque mesmo as pessoas que fazem o pós-operatório de uma forma correta, elas acabam desenvolvendo a fibrose. Só que a gente consegue contornar ali, né? A gente consegue evitar que a fibrose avance, né? A gente sempre vai ali regredindo aquela fibrose. Então, as pessoas que não realizam a drenagem linfática nesse tipo de cirurgia, ela vai acabar procurando um tratamento estético, porque fica feio, incomoda, dói. Então, a pessoa vai procurar, tá? Sem erro. Então, nós temos aqui, né, a fibrose, que é uma reação natural do organismo, né, algum trauma, que é a formação ou desenvolvimento em excesso de tecido conjuntivo, como um processo reativo ou reparativo. Isso causa uma aparência inestética ao tecido que foi submetido à cirurgia. Esse tipo de tratamento aqui é muito indicado o ultrassom, de preferência radiofrequência a 36 graus, para a gente fazer uma degradação de colágeno e de elastina, e também o próprio endermo, porque essa fibrose é como se fosse um tanto de nódulo que gruda na nossa pele. Então, fica muito duro. Você não consegue fazer isso com a pele, ó. Você não consegue pegar, tá? A pele fica grudada e você não consegue puxar ela de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Então, a gente faz ali uma radiofrequência com endermo, manipulação do tecido. Então, a gente consegue evitar aí esse aparecimento demais e a gente vai evitar com que a fibrose permaneça no local. Essa pessoa que não fez o pós-operatório de uma forma correta, que procura depois da cirurgia, 3, 4 meses depois, para reverter a fibrose, essa pessoa vai investir muito mais dinheiro do que se ela tivesse feito um pós-operatório correto. Isso é certo. Então, nós temos aqui, ó, o profissional da estética atua tanto na prevenção da fibrose, que já está instalada, né, quanto a formação. A prevenção deve se iniciar nos primeiros dias de pós-operatório, evitando o acúmulo de líquido no interstício. Como eu falei com vocês, o edema é um dos principais causadores da fibrose. Técnicas de drenagem são indicadas para esses casos. Quando a fibrose já está instalada, o ideal é realizar técnicas que melhoram a maleabilidade do tecido e diminuem irregularidades cutâneas provocadas por ela, como ultrassom, endermologia, massagem profunda. Então, foi o que eu falei, tudo que eu falei aqui para vocês, ó, ultrassom, de preferência radiofrequência, que ela é muito mais rápida, o endermo, falei com vocês também, e a própria manipulação do tecido aqui. A drenagem, a gente faz ela com uma forma mais funda, tá? Quando a gente voltar, eu mostro para vocês também como que a gente realiza essa técnica da fibrose. Lembrando que esses recursos só devem ser utilizados em um pós-operatório tardio.
Então, a pessoa chegou lá, gente, você está sentindo uma ou outra fibrose, você não vai chegar com uma manipulação de tecido, tá? De uma forma profunda, não. Porque a pessoa acabou de operar, ela está machucada, de forma alguma você vai chegar e vai machucar ela, tá? E nem ultrassom. Ultrassom a gente vai fazer aí quando o médico liberar, então um pouquinho mais para frente. Radiofrequência da mesma forma. Quando a pessoa chega no pós-operatório, a primeira coisa que vocês vão fazer aí, pelo menos as 5 sessões, 6 sessões, é só drenagem linfática. Então, nós temos aqui, ó, a fibrose e olha o tanto que melhorou este abdômen. A gente consegue perceber um umbiguinho mais mortinho, um umbiguinho triste. E a gente consegue perceber o tanto de fibrose que a pessoa tem aqui nessa foto 1. Depois que ela realizou a drenagem junto com a aparelhagem, olha o tanto que diminuiu esse abdômen. Porém, nós ainda conseguimos perceber aqui que a pessoa tem ainda fibrose. E ela vai continuar o tratamento. Porque se ela não continuar o tratamento, vai ficar aqui. Então, a gente tem que entrar com um protocolo para ela até conseguir acabar com tudo ali. E aqui, gente, não assustem, Júlia. A Júlia tá aí, vai desmaiar agora. Então, deiscência é a sutura cutânea, que é uma complicação que vai ocorrer uma abertura da ferida, do ponto, tá, gente? Vai comprometer, tá? Tá aqui falando que isso pode comprometer a aparência estética. Não pode, vai, tá? A prática é mais ou menos assim. Vai acontecer uma complicação estética ali, porque o ponto não fecha. E neste caso, não tem como chegar e mandar a nossa cliente para ir no médico e fechar o ponto. Porque essa área ali, ela está aberta. A gente não pode dar ponto neste caso, porque o ponto vai abrir de novo. Então, neste caso, o ponto vai ter, essa ferida vai ter que fechar por si só. Para depois o médico fazer uma raspagem, para depois o médico fazer ali um reparo daquela cirurgia, tá? E é mais ou menos isso aí, ó. Vai abrir mesmo, a pessoa vai ter que entrar com antibiótico. É um trabalho grande. Isso aqui pode acontecer pelo erro cirúrgico, como um excesso de pele, mas pode acontecer na maioria dos casos pelo próprio corpo da paciente. Como eu falei no início da aula, mesmo se for uma pessoa que tem uma alimentação boa, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que faz atividade física, mesmo assim pode acontecer essa deficiência. É muito complicada e nós temos que ter um olho clínico, uma forma de avaliar bem bacana, gente, para a gente não pecar nesses casos. Começou a ver que o ponto está abrindo, já fala com o médico. Porque para chegar em um ponto deste aqui, num caso deste aqui, a pessoa demorou um tempinho para voltar para o médico. Demorou a informar o médico que estava abrindo. Então, é muito interessante e a gente tem que ter muito cuidado nesses casos. Hoje em dia, nós temos a ozonioterapia, que é uma técnica que a gente vai realizar nestes casos. Eu aconselho vocês a realizarem um curso, mas eu não aconselho vocês a realizarem ozônio em qualquer pessoa, porque ozônio é injetável. Ainda nós não temos uma palavra final do nosso conselho ou da liberação para aplicação deste procedimento. Nós estamos lidando ali com pacientes de médico. Então, a orientação sempre vem do médico. Hoje em dia, a maioria dos cirurgiões plásticos já estão realizando ozonioterapia. Então, caso ele perceba que essa cliente necessita de uma aplicação de ozônio, provavelmente ele mesmo já vai estar aplicando o ozônio nela. E é sensacional. A ferida fecha-se muito rapidamente.
Então, é muito legal de ser realizado. Beleza? Essas foram, gente, as complicações que eu separei para vocês hoje, tá? Então, é isso da nossa aula de hoje que eu preparei para vocês, para a gente finalizar algumas cirurgias plásticas, que são complicações que podem acontecer em todos os tipos de cirurgia, então é muito comum acontecer em vários tipos de cirurgia. E na próxima aula nós vamos aprender sobre laser ablativo e não ablativo, tá bom? Eu vou passar essa aula para vocês. Então, eu vou finalizar o vídeo, a nossa gravação da nossa aula. Então, tá aqui a orientação do primeiro e do segundo horário. Lembrando que o segundo horário agora a gente vai fazer a parcial. Eu vou finalizar esse vídeo aula e eu peço para vocês continuarem aqui comigo, que eu quero trocar algumas informações com vocês. Obrigada para quem assistiu até agora e até a próxima aula.